muito essa questão da veia ideológica, né? E aí o conflito dessas ideologias que fazem as coisas não andar, polarização e etc. E aí, assim, dentro do seu histórico, até pela questão do incidente lá da reportagem que você, né? Da época, você disse? Da época, que foi colocado lá que você apoiava a legalização da maconha, etc. Você ficou muito associada, até depois quando você foi eleita, etc., à esquerda, né? Uhum. E aí depois, inclusive, você chegou a trabalhar com Dória, que é considerado direito, participou da secretaria dele, certo? Sim. E como é que é isso pra você? Assim, você segue essa ideologia de esquerda mesmo com aparenta, que todo mundo pensa? Que daí depois, quando você foi pro Dória, eu imagino que deve ter tido esse conflito aí de muita gente ficar insatisfeita. Ou como é que funciona isso pra você? Eu vou te contar um episódio. O Dória foi para um evento do MBL, logo depois que ele anunciou o secretariado dele, e não era nem São Paulo, era em Curitiba. E a galera do MBL mandou uma pergunta, era, cara, um auditório, pergunte pro Dória, aí o cara mandou assim: porra, Dória, como é que você pode convidar uma maconheira comunista para trabalhar no seu Quem governo? perguntou isso? O cara do MBL. Nossa. Era um evento do MBL, no Paraná. Os caras ficaram incomodados. incomodados. E aí recebeu a perguntinha lá: como é que você chama uma comunista maconheira para trabalhar no seu governo? Aí o Dória respondeu para ele assim: eu confio nela. Ele não se preocupou em dizer se eu sou comunista, se eu não, mas ela não é comunista, não, mas ela não é maconheira. Ele disse por que ele me convidou. Eu confio nela. Então, sim, a gente tem diferenças ideológicas, de gestão, de visão, um monte delas. Mas naquele momento, ele viu qualidades em mim que ele achou que eu seria a pessoa certa para trabalhar na Secretaria de Assistência Social. O tempo passou e a gente viu que não dava certo. Ele tinha uma visão de assistência social que é como se você pudesse ser empresarial na assistência social. Pá, resultado. Medida certa, resultado. Foi um pouco que ele fez, né? Com as ações lá, tentou limpar lá a Cracolândia e cara, não resolveu, né? Então, eu acho que assim, eu até entendo o lado do pensamento dele, que eu acho que assim, você vê aquilo, gera aquele desconforto, você fala, meu, isso não, você tem que resolver, você queria ter aquele poder pra poder resolver, pra tirar aquelas pessoas de lá, e aí eu acho que foi muito isso, né, ele foi energético, não, tira todo mundo, essa ação dele super polêmica na Cracolândia foi em maio. Eu saí da prefeitura em abril, porque ele achou que em 90 dias eu não tinha feito. Eu não tinha sido rápida o suficiente. Era pra você ter feito aquilo, aí você não fez ele. Então eu falava pra ele: prefeito, tem coisas que você consegue resolver. Pá, você faz um mutirão e você dá um puta trato numa avenida. Aquele ponto de ônibus que tá caindo aos pedaços, você conserta. O buraco da via, você tapa. Eu pago, o mato você corta. E imediatamente você tem um bom resultado. Assistência social, população em situação de rua, não tem como. Você não é a mesma coisa, é mais demorado e complexo. E ele achou que isso era incompetência da minha parte, que eu não tava, que eu era resistente, talvez eu tivesse coração mole demais. Entendeu? Então, teve um momento que ele confiou em mim, apesar de eu ser de esquerda e ser associada à maconha. E aí ele perdeu a confiança em mim e era recíproco, porque assim, não, prefeito, não dá mais. Eu falei, eu não vou pedir demissão. Eu falava com a minha equipe, assim, a gente ficava sofrendo. E eu falava assim, mas eu não vou pedir pra sair. Enquanto eu puder, até o último minuto que eu puder tentar fazer alguma coisa como eu acredito que tem que ser feito, eu vou continuar. A hora que não der mais, é a hora que ele me mandar embora. E não deu outra, e ele me demitiu. Então, é como se Mas tem um rancor disso? Tipo... Não, tenho frustração, E o que você acha cara? ele como político? Eu acho que ele tem qualidades de, por exemplo, chamar pessoas muito diferentes dele quando ele acredita que a pessoa tem competência. O governo dele, o primeiro secretariado, tinha várias pessoas ali que você nunca diria que o João Dória ia confiar nelas. Tipo um secretário de transporte, que era de outra pegada, de outra vibe, de outra turma, e ele convidou ele pelo currículo. Alguém falou pra ele assim, olha, tá aqui um bom cara pra ser presidente da SP Trans. Aí ele olhou e falou assim, não, esse cara é bom pra ser secretário de transporte. Quero falar com ele e ver se ele topa. Então, ele tem essa abertura de tentar identificar a competência nas pessoas, apesar
de outras diferenças. Então, ele tem esse olhar da competência, não é tanto de agradar a bancada X, mas quem lhe parece bom. Mas ele é volúvel, né? Ele muda de ideia, como mudou. Uma boa parte dos secretários dele não ficaram além do primeiro ano de governo, das pessoas que ele chamou para compor o primeiro secretariado. Então, ele tem uma impaciência que tem um lado bom. Uma pressão, você acha? Então, tem um lado bom nessa impaciência e nessa pressão dele. Sim. Tem um lado traz bom. resultado mais rápido. Mas tem uma área toda... Eu fico com medo que, tipo, parece às vezes aquele ponto que a gente falou, né? De, tipo, às vezes ser uma questão meio, tipo, marketing, né? Que é aquele problema de não ver a longo prazo. Se não resolveu na hora, não vai me dar voto e tal. Ele não pode achar que tudo é uma questão não sei se às vezes é mal intencionado ou é o jeito dele de trabalhar. Às vezes na empresa dele trabalha assim, funciona, entendeu? Mas é isso, ele não pode acreditar que tudo é uma questão de gestão empresarial e competência. Não. É importante, eu acho, pra caramba ter essa visão. Não sou contra uma gestão baseada em dados, em evidências, em eficiência, eficácia, efetividade, totalmente de acordo. Mas isso não quer dizer que tudo é muito simples, basta você fazer tudo da maneira mais eficiente que vai dar certo. Quando você está lidando com questões complexas, como é a questão de uso nocivo de substâncias, como a questão de viver em situação de rua, que não é só uma questão de falta de casa e de dinheiro para pagar aluguel, é muito mais complexo do que isso. Não adianta pensar que existe uma fórmula empresarial pronta para resolver isso. Então, a impaciência dele tem um lado bom, né? A teimosia dele tem um lado bom. Vacina, vai ter vacina sim, não vai comprar o ministério, eu compro aqui, eu pago, vou bancar, vai desenvolver, vou pra China, vou conversar com eles lá e tal. Bom, e tem um lado ruim desse curto-prazismo, né? De querer resolver tudo muito rápido, porque não é verdade, esse aqui é o ponto. Então, se fosse possível numa pessoa, né, você dosar. Então, assim, tem uma mega frustração de não ter conseguido construir um bom projeto. Não pega esse rancor, né? Não mantém esse rancor. Não tenho. Isso eu acho importante. E aí, assim, nessa questão de briga ideológica, de liberação da maconha, aí o Dória também já teve a vida pessoal dele exposta. Como é que você trabalha essas duas coisas? Daí você falou, né, até engraçado do caso do MBL, que os caras te falaram mal de você e te exporam. E agora, recentemente, né, teve o caso lá do Arthur Duval, que era uma coisa meio que pessoal da vida dele. Qual a sua opinião referente a isso, assim? Eu acho que tem coisa que dá para separar e tem coisa que não dá. Então, você analisar o relacionamento conjugal de uma pessoa e achar que dali... O Dória mesmo teve lá, né? Que ninguém, né, sabe se é verdade ou não. Um episódio horrível, bizarro, né? Uma coisa bizarra, Mas assim, você tentar botar um microscópio na vida da pessoa e escarafunchar o que ela tem ali de pessoal, de particular, e achar que aquilo prova que ela não tem caráter, calma lá. Mas tem coisa que não é botar um microscópio, sabe? Você não tá exagerando, você não tá indo lá pesquisar a fundo. Tem coisas que são grandes por si só, que são realmente demonstradoras de falhas de caráter. Não é errei, me descabelei, fiz uma coisa errada. Não é um dia eu tava puta da vida, estressada, nervosa no trânsito e falei pro cara, vai se fuder. Sim. Acontece e eu me arrependo disso, vai. Sei lá se eu tô dando um bom exemplo, mas assim, aí o cara que dirige bêbado a 120 por hora, atropela um ciclista e sai correndo, não é uma questão de vida pessoal, entendeu? É uma questão de valores e princípios. Então, como é que esse cara pode continuar exercendo um papel de liderança, de representante, de um poder de decisão sobre questões delicadas e complexas, se ele age completamente ao arrepio da lei e da decência, sabe? Da moralidade. Então, tem coisas que não são tão pessoais assim, que não são questões íntimas. Lembrei de um exemplo aqui, um cara que ia super bem na pesquisa eleitoral, campanha para prefeito numa capital do estado do norte, e aí
vazaram uma conversa dele com o WhatsApp discutindo o aborto da namorada dele. Pronto, acabou com a campanha dele. Cara, é tão delicado. Você tá falando de você entrou na vida do cara e você transformou uma questão super complexa em a régua moral para decidir se ele pode ou não pode ser prefeito da cidade. Então, eu não tô dizendo que as pessoas não tenham o direito de ser completamente contra o aborto, porque aborto acaba sendo um tema de eleição de uma maneira inacreditável, né? Então, assim, a pessoa tem todo o direito de ser veementemente contra. Eu respeito isso na pessoa. Então, não é verdade que tudo que você faz na sua vida pessoal, como você é uma pessoa pública, qualquer coisa que aconteça na sua vida pessoal, familiar, é da conta de todo mundo. Mas também não é verdade que... Nada é binário, não né? é verdade que nada é. Tipo, não, mas isso eu fiz aqui, era um sábado à noite, não tem nada a ver com a minha atividade como secretário da segurança. Meu irmão, num sábado à noite, você, bêbado, passou no final o sinal vermelho e atropelou um cara e fugiu. Isso não é a sua vida pessoal, isso é sua vida social, isso é sua vida... Então, mas eu acho que tem uma parada também que é complicada nisso, em dois aspectos. Primeiro que, assim, dificilmente, pra não falar impossível, você vai ter, tipo, aquele paladino da moral imbalável. Impecável, que o cara, que nunca fez merda. Ele nasceu com o DNA programado pra ser o... Tipo, filme, né? Ele nasceu com o DNA programado pra ser o melhor gestor, gerente, presidente, governante do mundo. E aí o cara, tipo, sempre foi inabalável e hoje é o cara perfeito pra governar o mundo. Tipo, não existe esse cara. Então, assim, tipo, o melhor governante, às vezes, é justamente o cara que aprendeu com os erros e, tipo, apanhou e passou e fez besteira e se arrependeu. Acho que, tipo, não só governante, acho que pra todo mundo, né? Pras pessoas, tipo, pros seus amigos, pros seus familiares. Tem muita gente que, tipo, construiu o caráter, tipo, errando, fazendo besteira, se arrependendo. E aí, o ponto principal aí é que, muitas vezes eu vejo que, assim, a partir do momento que você entra lá e começa a desafiar o sistema, que é algo, por exemplo, que você tá fazendo e etc., que você vai contra aqueles princípios e tal, os caras têm muito poder e muita grana, vasculham sua vida inteira, aí pega aquele errinho lá, meu, que, putz, beleza, você errou, você se arrepende, mas, mano, na sua vida pessoal você já resolveu isso, já fez contrapartida, já recompensou, mas, sei lá, que você traiu a sua esposa, tipo, no dia do casamento, que é uma coisa horrível. Mas, tipo, meu, foi 5 anos, 10 anos atrás, você, tipo, se arrependeu. Tipo, mano, Arthur do Aguiar aí do BBB, né, que, tipo, no BBB o cara tem, ele pode, tipo, a galera esquecer o passado dele que ele traiu lá, a Maria Card lá 20 vezes, e o cara virar tipo, ganhar o BBB. Mas na política, tipo, o cara cometeu um errinho no passado, tipo, aí os caras vasculham e expõem isso. Aí, obviamente, já as mídias já colocam com aquelas matérias sensacionalistas. Então, tipo, vira uma arma de cancelamento, que hoje tá acontecendo bastante, pra você derrubar adversários. Pra derrubar adversários, exatamente. Não é pra ser rigoroso geral. Eticamente falando, né? Moralmente falando. É pra ser super rigoroso, inflexível com o seu inimigo. Então, não, claro que não é justo. Ai, mas ele não fala com o irmão faz 20 anos, ele tá super bem na vida e o irmão dele tá na merda. Véi, você sabe. O que você sabe? Você não sabe o que aconteceu. Então, a gente é apressado em julgar e bota uma lente de aumento, bota lá no microscópio, aumenta 1 milhão de vezes e quer transformar aquilo no que a pessoa é na vida, no que ela é até hoje. Então, são coisas diferentes. Assim, o que é humano e compreensível. Você já passou por isso na sua carreira? Tanto, né, na MTV, ou principalmente política, né? Que daí fica mais exposta e tal. Não consigo lembrar de nada agora, mas a resposta é com certeza. Com certeza. Você acabou de assistir mais um corte do Atena Podcast. E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente tá aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.